Olá, seja muito bem-vindo à Teós, sua escola de teologia. Estamos estudando o quarto módulo, Introdução à Teologia. Vamos para a nossa segunda aula, Revelação e o Conhecimento de Deus. Iniciamos a aula informando que a doutrina da revelação é o ponto de partida para todo o conhecimento verdadeiro de Deus. Essa preciosa doutrina parte da convicção de que o ser humano, por causa do pecado, é incapaz de conhecer a Deus de maneira salvadora a partir dos seus próprios esforços intelectuais ou pela observação da realidade criada. Então, o conhecimento de Deus não nasce da iniciativa humana, ele é produto da iniciativa graciosa e misericordiosa do próprio Deus que se dá a conhecer. A revelação divina é entendida como um ato soberano pelo qual Deus se comunica de forma verdadeira, suficiente e autoritativa, tornando-se conhecido conforme a sua vontade. Essa revelação ocorre de duas formas inseparáveis. Primeira, revelação geral. Essa revelação, ela se manifesta na criação, na história e na consciência humana. Depois temos a revelação especial, culminando na Escritura e de modo supremo na pessoa de Jesus Cristo. Para a teologia, embora a revelação geral seja totalmente suficiente para tornar o ser humano indesculpável diante de Deus, apenas a revelação especial é plenamente eficaz para conduzir ao conhecimento redentor de Jesus Cristo. Dessa forma, estudar revelação e conhecimento de Deus implica em três verdades. Primeira, reconhecer a centralidade da palavra de Deus. Segunda verdade, reconhecer a necessidade da iluminação do Espírito Santo. Terceira, reconhecer a absoluta dependência da graça para que o ser humano conheça a Deus não apenas de forma intelectual, mas relacional e salvadora. Levando em conta essas três verdades, essa aula possui 6 objetivos básicos. Primeiro, compreender o conceito bíblico e teológico de revelação. Segundo, diferenciar os tipos de revelação. Terceiro, entender como Deus se dá a conhecer ao ser humano segundo a fé protestante. Quarto, identificar os limites do conhecimento humano sobre Deus. Quinto objetivo, reconhecer o papel das Escrituras, de Cristo e do Espírito Santo no conhecimento de Deus. E o sexto e último objetivo da aula é refletir sobre as implicações práticas da revelação para a fé e para a vida cristã. Com a graça do Senhor, nós esperamos alcançar todos esses objetivos estudando revelação e o conhecimento de Deus a partir de 5 pontos. No primeiro, nós estudaremos sobre a necessidade da revelação divina. Segundo, veremos o conceito de revelação. No terceiro ponto, revelação geral. Quarto ponto, revelação especial. Nós estaremos concluindo a aula com o quinto ponto e nele nós veremos os limites e a possibilidade do conhecimento teológico. Entrando direto no primeiro ponto, que é a necessidade da revelação divina, afirmamos que ela surge, em primeiro lugar, das limitações constitutivas da razão humana. Embora a razão seja um dom de Deus e possua grande valor para a vida moral e intelectual do homem, ela não é suficiente para conduzir o ser humano ao conhecimento salvífico de Deus. Segundo João Calvino, existe no ser humano um sensus divinitatis, uma consciência inata de Deus. Todavia, por causa do pecado,
Esse conhecimento é totalmente confuso e distorcido, levando mais à idolatria do que à fé verdadeira. Por causa disso, a razão por si mesma é incapaz de alcançar quem Deus é em sua verdade. Essa incapacidade inata revela a necessidade de uma autocomunicação divina clara e graciosa. Além disso, a transcendência de Deus estabelece uma distância qualitativa entre o Criador e a criatura. Deus não é simplesmente um objeto entre outros que possa ser investigado e compreendido pelos métodos humanos. Karl Barth enfatiza a distância e a diferença entre Deus e o homem ao falar de Deus como o totalmente outro. De acordo com Barth, Deus é aquele que ultrapassa radicalmente todas as categorias humanas de pensamento. Para ele, qualquer tentativa de conhecer Deus a partir da natureza ou da razão autônoma termina em projeções humanas. Portanto, somente quando Deus se torna livremente revelado a partir da sua própria vontade, a partir da sua livre soberania, é que pode ser verdadeiramente conhecido. A tradição protestante também vai ressaltar que Deus é incompreensível em sua essência, ainda que seja verdadeiramente conhecido por meio da revelação. Hermann Bavinck explica que a incompreensibilidade divina não significa que nada podemos saber sobre Deus, mas que jamais teremos condições de conhecê-lo de forma exaustiva. Por esta razão, todo conhecimento de Deus é analógico e ele é acomodado à capacidade humana. Então, a revelação não elimina o mistério divino, mas torna possível um conhecimento real e confiável, ainda que eternamente limitado. Martinho Lutero aprofunda essa perspectiva ao fazer a diferença entre a teologia da glória e a teologia da cruz. Para Lutero, a teologia da glória é uma abordagem teológica que busca conhecer a Deus a partir da razão humana, das obras, do poder do homem, do sucesso humano ou daquilo que parece grandioso aos olhos do homem. Lutero alega que esse tipo de teologia acaba por projetar expectativas humanas sobre Deus e acaba interpretando sua ação segundo critérios de mérito e visibilidade. Em contrapartida, Lutero diz que a teologia da cruz declara que o verdadeiro conhecimento de Deus ocorre paradoxalmente na cruz de Cristo, isto é, no sofrimento, na fraqueza e na humilhação, onde Deus vai se revelar de maneira oculta, contrariando a lógica humana. Desta maneira, a cruz, diz Lutero, vai desmascarar a pretensão humana de alcançar Deus por si mesmo e mostra que a salvação é dom da graça, é recebida apenas pela fé e não resultado de obras, de méritos, da glória humana aparente. Portanto, para Lutero, a razão humana tende a buscar Deus, mas falha miseravelmente porque Deus, em sua sabedoria, em sua gloriosa soberania, ele escolheu se revelar de modo paradoxal, especialmente na cruz de Cristo, onde se manifesta sob forma de fraqueza e sofrimento. Essa revelação confronta e humilha a razão humana, mostrando que o conhecimento verdadeiro de Deus depende da sua iniciativa e não de especulação filosófica. Assim, a revelação ela é totalmente necessária, porque somente Deus pode dar
passe a conhecer de maneira adequada ao ser humano. Aleluia. J. Packer resume bem essa ideia ao afirmar que não somos capazes de conhecer Deus a não ser que ele se dê a conhecer. Portanto, a revelação, culminando nas Escrituras e em Jesus Cristo, é o meio pelo qual o Deus transcendente, incompreensível em sua essência, se torna conhecido de forma pessoal e redentora. Esta é a razão pela qual a teologia protestante ela mantém em tensão a limitação da razão humana e a generosidade de um Deus que, permanecendo mistério, ele escolhe se revelar para a salvação daqueles a quem ele quer salvar. Aleluia. Segundo ponto, conceito de revelação. Antes de apresentar a definição teológica de revelação, é importante situar o tema no contexto mais amplo da experiência humana e da busca pelo conhecimento de Deus. Quando a gente lê a história da civilização humana, a gente percebe que os homens de todas as épocas, de todos os credos e culturas, se perguntaram se é possível conhecer o divino. De que forma, de que maneira esse conhecimento pode ser alcançado? Ao contrário das ciências naturais, a teologia cristã parte do reconhecimento de que Deus não é objeto de investigação meramente humana. A teologia aceita que Deus é totalmente livre e soberano. Por esta razão, ele se dá a conhecer por iniciativa própria. Assim, falar de revelação significa tratar do modo como Deus rompe o silêncio com a humanidade e se torna conhecido dentro da história, estabelecendo as bases para a fé, para a reflexão teológica e a relação pessoal com ele. Quando o assunto é o conceito de revelação, 3 verdades merecem destaque. Primeira, como a teologia define revelação? A revelação, na teologia protestante, ela é compreendida como o ato soberano de Deus, pelo qual ele se dá a conhecer a humanidade, não a partir da capacidade humana, mas exclusivamente por sua graciosa iniciativa. Martinho Lutero dizia que Deus se revela de modo paradoxal, ocultando-se e manifestando-se ao mesmo tempo, especialmente na cruz de Cristo. Por isso, o verdadeiro teólogo é aquele que compreende as coisas visíveis e manifestadas de Deus, vistas através do sofrimento e da cruz. Então, a revelação não é alcançada pela especulação racional, ela é alcançada pelo encontro com Deus que se revela onde menos se espera. Karl Barth aprofunda essa compreensão ao rejeitar qualquer forma de teologia natural autônoma. Para ele, a revelação do começo ao fim é algo exclusivamente de Deus, pois é o próprio Deus que fala, tendo Jesus Cristo como seu conteúdo e forma. De acordo com Barth, Deus se revela como o Senhor e, por isso, a revelação é Deus mesmo. Assim, a revelação não pode ser separada da palavra de Deus, que se expressa de modo tríplice: Cristo, a Escritura e a pregação. Emil Brunner, dialogando criticamente com Barth, ele compreende a revelação como um encontro pessoal entre Deus e o ser humano. Para Brunner, a revelação não é comunicação de doutrinas, mas autoentrega de Deus. Embora reconheça uma certa capacidade humana de resposta
Brunner mantém que o conteúdo decisivo da revelação é sempre a ação livre de Deus que interpela o ser humano e exige desse ser humano fé e obediência. Por sua vez, Wolfhard Pannenberg, ele enfatiza o caráter histórico da revelação, afirmando que Deus se revela por meio de seus atos na história universal, pois a revelação de Deus ocorre indiretamente através da história como um todo. Então, na perspectiva de Pannenberg, a revelação não é um evento isolado, ela é um processo histórico cujo sentido pleno só se torna claro à luz da revelação final de Deus em Jesus Cristo. Quando o assunto é o conceito de revelação, a segunda coisa que merece destaque é a revelação como uma iniciativa divina. A revelação como iniciativa divina é um eixo central da teologia protestante, porque Deus é quem toma a iniciativa de tornar-se conhecido sem depender da busca ou da capacidade humana. O grande teólogo Wayne Grudem afirma que a revelação é o ato pelo qual Deus se dá a conhecer às pessoas. Isso significa que esse conhecimento não surge espontaneamente da razão humana. Ele é produto do falar soberano de Deus. Portanto, a revelação é um movimento descendente no qual Deus livremente decide se comunicar com quem Ele quer, afirmando quem Ele é e o que Ele requer de suas criaturas. Hermann Bavinck aprofunda essa ideia ao declarar que a revelação está enraizada no próprio ser de Deus e em sua vontade graciosa. Essa é a causa pela qual a revelação é tão necessária quanto é graciosa, pois Deus não poderia ser conhecido se não se desse a conhecer. Assim, não existe continuidade natural entre Deus e o ser humano que permita o conhecimento de Deus sem a revelação. Isso significa que todo verdadeiro conhecimento teológico nasce da ação prévia de Deus que fala e age na história. Por sua vez, Louis Berkhof afirma que a revelação é indispensável porque o ser humano, mesmo criado à imagem de Deus, é incapaz de alcançá-lo plenamente a partir dos seus próprios meios. Então, diz ele, a revelação pode ser definida como aquela ação de Deus pela qual ele comunica ao homem o conhecimento de si mesmo. Na perspectiva de Berkhof, a revelação não é uma resposta às perguntas humanas. Ela é uma expressão da vontade divina de ser conhecido para a salvação. Charles Hodge, fazendo alusão a este assunto, ele enfatiza o caráter autoritativo e soberano da revelação divina. Ele declara que a revelação é iniciativa exclusiva de Deus, destinada não apenas à informação, mas à comunhão e à obediência da fé. Em razão disso, a Bíblia pressupõe que Deus revelou a verdade e que o dever de todo homem é recebê-la. Finalizando o assunto sobre revelação como iniciativa divina, J. Packer diz que Deus se revela para ser conhecido em um relacionamento pessoal. Quando o tema é o conceito de revelação, a terceira coisa que merece destaque é a revelação proposicional e pessoal. Vale pontuar que o termo proposicional faz referência a uma afirmação
uma sentença declarativa que possui um valor de verdade definido, sem ambiguidade ou ironia. Portanto, a revelação proposicional afirma que Deus se dá a conhecer por meio de afirmações verdadeiras, inteligíveis e verbalmente comunicadas, especialmente na Santa Bíblia. Na teologia protestante, essa ênfase não reduz a revelação a conceitos abstratos, mas reconhece que Deus escolheu falar em palavras compreensíveis. Novamente, Wayne Grudem, definindo a revelação proposicional, diz que Deus revelou verdades específicas sobre si mesmo em forma de palavras. Isso significa que a fé cristã está fundamentada em afirmações objetivas que podem ser cridas, ensinadas e confessadas. Hermann Bavinck reforça essa compreensão ao declarar que a revelação bíblica possui conteúdo cognitivo real, sem o qual não haveria teologia nem doutrina cristã, pois a revelação não consiste apenas em atos, mas também em palavras que interpretam esses atos. Dessa forma, os eventos salvíficos da história só são corretamente compreendidos porque Deus mesmo os explica proposicionalmente, garantindo a clareza e a autoridade da revelação. Ao mesmo tempo, a tradição protestante vai afirmar que a revelação é pessoal, pois Deus não apenas transmite informações, mas se comunica a si mesmo. J. Packer observa que, uma vez que as proposições bíblicas servem a um fim relacional, o objetivo da revelação é o conhecimento pessoal de Deus. Por esta razão, a revelação pessoal implica encontro, chamado, resposta, no qual Deus se dirige ao ser humano como Senhor, como Pai, exigindo desse ser humano fé, obediência e comunhão. Luiz Berkhoff articula essa relação ao afirmar que a revelação pessoal não anula o caráter proposicional, mas o pressupõe, pois Deus se revela não apenas por palavras, mas também e essencialmente por atos redentores que expressam o seu caráter. Assim, a revelação pessoal, ela ocorre dentro de uma estrutura verbal objetiva na qual Deus interpreta seus próprios atos e se faz conhecido de modo confiável e acessível à razão iluminada pela fé. Aleluia! Vale pontuar que a teologia protestante sustenta que a relação proposicional e revelação pessoal não são opostas, são complementares. Charles Hodge resume essa harmonia ao dizer que a revelação bíblica comunica verdades para serem cridas, a fim de que Deus seja verdadeiramente conhecido e adorado. Em última instância, Deus fala proposicionalmente para se dar pessoalmente. Ele comunica verdades sobre si mesmo para que haja relacionamento redentor, culminando no conhecimento salvador revelado plenamente em Jesus Cristo. Aleluia! Continuando a aula sobre revelação e conhecimento de Deus, vamos ao terceiro ponto, revelação geral. Iniciamos o ponto afirmando que o cristianismo não está baseado em filosofia especulativa.
o fundamento do cristianismo subsiste como fé revelada. A afirmação fundamental da fé cristã é esta, irmão: a verdade que abraçamos, ela não veio a nós de forma subjetiva, ela veio a nós da parte de Deus. Claro, não podemos vê-lo com os nossos próprios olhos, mas podemos conhecê-lo por meio da revelação que ele fez de si. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele mesmo, removeu o véu que o ocultava de nós. Na primeira aula do primeiro módulo, Doutrina das Escrituras, afirmamos que a palavra revelação significa tornar conhecido, pôr para trás o véu para que se veja. Então, em teologia, o termo revelação sempre faz referência ao ato de Deus se fazer conhecer ao homem. Portanto, sem a revelação, Deus seria eternamente obscuro, escondido, porque a natureza de Deus é tão diferente da natureza dos homens que os homens jamais conseguiriam descobrir qualquer coisa de Deus a partir da sua própria capacidade. Assim sendo, uma revelação é um tornar claro ou um desvendar algo que está oculto. Vale salientar que a teologia protestante faz distinção entre tipos de revelação. Uma distinção importante é a que fazemos entre revelação geral e revelação especial. Nesse nosso terceiro ponto, vamos falar brevemente sobre revelação geral. Irmão, as Escrituras nos dizem que Deus é a fonte de toda a verdade. É assim porque toda verdade é verdade de Deus. Em outras palavras, não somente a verdade religiosa, mas toda verdade é dependente da obra de revelação de Deus. O princípio ensinado por Agostinho e depois por Tomás de Aquino é que, como criaturas, não poderíamos saber coisa alguma se não fosse pelo fato de que Deus tornou o conhecimento possível para nós. Agostinho ilustrou muito bem essa verdade por meio da luz física. Ele disse que até aqueles que têm visão perfeita, se fossem colocados numa sala cheia de objetos bonitos, não poderiam ver nada da beleza se a sala estivesse mergulhada em escuridão. Embora tivessem a capacidade necessária para ver a beleza dos objetos na sala, se tais coisas não fossem colocadas sob a luz, até a visão mais acurada das pessoas seria inadequada para percebê-las. De igual modo, Agostinho disse que a luz da revelação divina é necessária para que saibamos qualquer verdade. Tomás de Aquino citou Agostinho ao pé da letra quando afirmou que toda verdade e todo conhecimento, em última análise, estão em Deus como a fonte da verdade e como aquele que torna possível o sabermos qualquer coisa. Uma das maneiras pelas quais Deus se revela ao homem é chamada de geral, revelação geral. É assim chamada por duas razões. Primeira, porque é o conhecimento dado a todas as pessoas. Deus não somente se revela a indivíduos específicos, sua autorrevelação é manifesta a todo ser humano, por isso que é geral. O mundo inteiro é a audiência de Deus. Por exemplo, no Salmo 19, verso 1, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus
e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Qualquer pessoa que tenha visão física pode andar pelo teatro da natureza e ver a glória de Deus por meio das estrelas, da luz, das flores, do sol. Todavia, os que são cegos fisicamente não estão excluídos, porque a Bíblia também fala sobre o conhecimento de Deus plantado na alma de todo homem. O Senhor dá ao homem uma consciência por meio da qual ele se revela interiormente a todas as pessoas, independentemente da geografia, do credo, do nível de cultura. Deus concedeu a todos os seres humanos um senso de certo e errado. Por isso, até os que nascem cegos têm um conhecimento interior de Deus. É exatamente isso o que prova a escritura de Romanos 1, 19, 20, quando diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, em resumo, o termo geral significa que toda pessoa está na audiência, todo ser humano está exposto à revelação de Deus. Milhões de pessoas nunca viram a Bíblia, nunca ouviram uma pregação da Escritura. Todavia, elas têm vivido no teatro da natureza, onde Deus se manifesta a si mesmo a todos. A segunda razão para o termo geral se aplica a este tipo de revelação é que o seu conhecimento é de um tipo geral. Por isso, revelação geral. Isto é, ela não nos dá os detalhes sobre a obra de Deus na história da redenção, como a expiação ou a ressurreição de Cristo. Uma pessoa não pode estudar um pôr do sol e ver os céus declarando o plano de salvação de Deus. Ora, para ter esse conhecimento, a pessoa precisa ir à Bíblia. Com respeito à história da redenção, como a expiação ou a ressurreição de Cristo, apenas a Bíblia tem a informação específica. Essa informação ninguém pode obter através de um estudo da natureza. Então, esta é a razão fundamental pela qual nós devemos entender de forma satisfatória a diferença entre revelação geral e revelação especial. A revelação geral é dada a todos e, por isso, ela proporciona a todos um conhecimento geral de Deus. No entanto, por causa da sua finalidade, a revelação geral é diferente da revelação da Escritura. Escute, a Bíblia é a revelação especial. E somente aqueles que têm acesso ao seu conteúdo recebem essa revelação. A revelação especial dá mais informações detalhadas sobre a obra e os planos de Deus. Quando o assunto é revelação geral, 3 informações são necessárias. Primeira, revelação geral é também chamada revelação natural. No linguajar teológico, a expressão revelação natural é sinônimo de revelação geral. Por quê? Porque a revelação geral vem até nós por meio da natureza. Daí o nome natural.
Portanto, a expressão revelação natural, em termos simples, refere-se à obra ou às ações pelas quais Deus revela-se a si mesmo por meio da natureza. Quando o assunto é revelação geral, a segunda informação necessária é que revelação natural e teologia natural são termos totalmente diferentes. Sem complicar, podemos afirmar que revelação natural é a iniciativa divina de revelar-se aos homens através da natureza. Já a teologia natural é o que os homens fazem com a revelação natural. O primeiro capítulo de Romanos é o texto bíblico clássico referente à teologia natural. Neste capítulo, a Bíblia é clara ao afirmar que realmente podemos obter conhecimento de Deus por meio da natureza. Portanto, o conhecimento que nós obtemos sobre Deus através da natureza é chamado de teologia natural. A Escritura de Romanos 1,19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Nesse texto, a palavra grega traduzida por manifesto é phaneros. Em latim, manifesto, da qual obtemos nossa palavra manifesto, significando aquilo que é nítido, perfeitamente claro. Quando a Bíblia diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, significa que Deus não plantou indicativos esotéricos ao redor do mundo para que o homem precisasse de um guru para provar que ele existe. Em vez disso, a revelação que Deus nos dá a respeito de si mesmo é um manifesto, isto é, está bem clara através da natureza. É nítida, é perfeita. Por esta razão, o homem não tem desculpa para ignorar essa revelação de Deus. Aqueles que recusam chegar-se a Deus tentam justificar sua recusa, declarando que Deus falhou em oferecer provas suficientes de sua existência. Todavia, em Romanos 1,21, a Bíblia anula essa desculpa, apresentando uma realidade severa. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Portanto, a Bíblia é bastante clara em dizer que a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza nos proporciona um conhecimento verdadeiro do seu caráter. Quando o assunto é revelação geral, a terceira informação necessária é que existe revelação geral mediata e revelação geral imediata. Escute, irmão, Deus é transcendente e nós estamos na Terra. Aquilo que media a revelação de Deus é a natureza. Em outras palavras, a natureza é o principal instrumento de revelação geral mediata. Por isso que é chamada mediata, ela é percebida, ela é vista. Já revelação geral imediata é a expressão usada para descrever outra maneira pela qual Deus revela-se a si mesmo para o homem. Em Romanos 2,15, Paulo vai afirmar que
A lei de Deus foi escrita, foi plantada no coração do homem. Isso significa que, além de revelar-se aos homens nas obras da criação, que é uma revelação geral imediata, Deus também se revelou a eles em sua consciência. A consciência é a capacidade de reconhecer, avaliar e julgar ações, intenções e situações à luz de valores éticos, discernindo o que é considerado certo ou errado, justo ou injusto, bom ou ruim. Essa consciência envolve a internalização de normas morais, a empatia em relação aos outros e a reflexão crítica sobre as consequências dos próprios atos, orientando o comportamento e gerando sentimentos como responsabilidade, culpa ou dever. Portanto, a consciência é a lei de Deus colocada, plantada no coração de todo ser humano. O reformador João Calvino chama isso de sensus divinitatis, ou o senso do divino, que é um discernimento de Deus plantado na alma do homem pelo próprio Deus. Esse discernimento é manifesto em nossa consciência e em nosso conhecimento da lei de Deus. Todo ser humano tem uma noção inata do bem e do mal, do certo e do errado, da verdade e da mentira, da justiça e da injustiça, gravada no coração pelo próprio Deus em sua consciência. E aí, porque esse discernimento vem diretamente de Deus e se manifesta apenas em nossa consciência, é chamado de revelação geral imediata. Quero concluir esse terceiro ponto afirmando três coisas, fazendo três afirmações. Primeira, o eterno poder e a deidade de Deus são manifestos claramente a todos os homens por meio da revelação geral. Segunda, nosso cancelamento pecaminoso dessa revelação não apaga o conhecimento que Deus nos dá por meio da natureza, plantado também em nossa consciência. Terceira, a revelação geral ela é suficiente para condenar, mas totalmente insuficiente para salvar. Vamos para o nosso quarto ponto, revelação especial. Embora Deus se revele de algumas maneiras a todas as pessoas, em todos os lugares, por meio do que chamamos de revelação geral, existe um outro tipo de revelação, e a teologia a chama de revelação especial. Essa revelação, a especial, mostra o perfeito e o eficaz plano de Deus para a redenção. Essa revelação nos fala da encarnação, da cruz, da ressurreição, coisas que não podem ser aprendidas por meio de um estudo da natureza. Como crentes, devemos saber que o cristianismo se baseia, em última análise, no conhecimento que Deus nos dá de si mesmo. Irmão, a sustentar essa convicção é vitalmente importante para nossa determinação da verdade, porque o conhecimento que vem de Deus é muito superior a qualquer coisa que podemos deduzir de uma análise de nossa situação ou da observação do mundo ao nosso redor. A revelação especial, ela faz alusão à forma específica e intencional pela qual Deus
se dá a conhecer a quem ele quer, indo além da revelação geral percebida na natureza e na consciência. A revelação especial, ela acontece quando Deus fala de modo claro, histórico e redentor, tornando possível um conhecimento pessoal e salvífico. Luiz Berkhoff, segundo ele, a revelação especial é necessária para que o homem conheça o caminho da salvação e a vontade redentora de Deus. Sem esta revelação, ele nada saberia sobre a salvação da alma. Então, essa revelação acontece, se manifesta de maneira progressiva ao longo da história bíblica por meio de atos e palavras de Deus. Ela não é fruto da iniciativa humana, ela é produto da iniciativa divina. Karl Barth enfatiza que a revelação é sempre um ato soberano de Deus, pois Deus só pode ser conhecido por Deus, e esse conhecimento é revelação. Um dos meus centrais da revelação especial é a palavra de Deus. E esta palavra, ela é comunicada inicialmente de forma oral e posteriormente ela foi registrada nas Escrituras. A Bíblia Sagrada é o testemunho inspirado da revelação especial. B.B. Warfield afirma que a Escritura é a revelação de Deus colocada por escrito sobre a direção do Espírito Santo. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus falou diretamente ao povo em várias ocasiões. Ele se revelou por meio de sonhos e sinais específicos, como fez para Gideão. Ele se revelou por meio do lançar sortes, como o Urim e o Tumim, pelos sacerdotes. E se revelou também por meio de teofanias. Talvez a teofania mais bem conhecida de todo o Antigo Testamento seja a sarça ardente, com a qual Moisés se deparou lá no deserto de Midian. A sarça era uma manifestação visível do Deus invisível, portanto, uma teofania. Além disso, todos os episódios acontecidos lá no Egito são atos poderosos através dos quais Deus se manifestou e se revelou. A coluna de fogo, a nuvem que conduziu o povo de Israel por sua peregrinação no deserto, eram também manifestações visíveis do Deus invisível. Todos esses eventos não são meramente fatos políticos ou sociais. São manifestações do agir redentor de Deus. Portanto, os atos salvíficos de Deus na história são inseparáveis de sua revelação. A maneira primária pela qual Deus se comunicou com o povo de Israel foi por meio dos profetas, que nós chamamos de agentes da revelação. Esses homens usavam linguagem humana, todavia, porque recebiam informações da parte de Deus, suas palavras funcionavam como instrumentos e canais da revelação divina. As palavras dos profetas foram gravadas de forma escrita e se tornaram a palavra de Deus registrada. Esses profetas, por causa da inspiração, desempenharam um papel fundamental na revelação especial, atuando como porta-vozes do Altíssimo. Eles não comunicavam opiniões pessoais, mas mensagens recebidas diretamente do Senhor Todo-Poderoso. No Novo Testamento, a revelação especial atingiu seu ápice, seu clímax, na pessoa de Jesus Cristo. Ele não apenas transmite a revelação,
Ele é a própria revelação encarnada. Então, temos a palavra escrita que nos dá revelação especial, mas também temos a palavra de Deus encarnada, Cristo, aquele a respeito de quem a palavra escrita fala. Aleluia! Cristo é aquele que incorpora a própria palavra de Deus, como declara o autor de Hebreus. Lá no capítulo 1, versículos 1 e 2, diz o autor de Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Sproul diz que em Cristo reconhecemos a plenitude da revelação do Pai, e é somente por meio da Escritura que conhecemos a Cristo. Para João Calvino, em Cristo, Deus se torna plenamente visível para nós. Portanto, a encarnação deixa claro que a revelação não é apenas informativa, ela é transformadora, pois ela vai destacar o profundo caráter da ação de Deus na história. Na encarnação, Deus não se limita a comunicar verdades abstratas, apenas princípios morais. Ele entra na realidade humana, ele assume a condição histórica, cultural e existencial das pessoas. Assim, a revelação deixa de ser apenas um conjunto de dados a serem compreendidos intelectualmente e passa a ser um acontecimento histórico que interpela, envolve e modifica a vida daqueles que entram em contato com ela. Aleluia! Através de Jesus, o Verbo encarnado, Deus se revela de forma pessoal e relacional, mostrando que conhecer a Deus não é apenas saber algo sobre Ele, mas relacionar-se com Ele. A vida, as palavras e os gestos de Jesus revelam um Deus próximo que caminha com os marginalizados, acolhe os pecadores e se deixa tocar pelo sofrimento humano. Aleluia! Irmãos, essa revelação pessoal de Deus através de Jesus nos convida a uma resposta de fé. Fé que não é meramente uma adesão intelectual, mas compromisso existencial. Compromisso esse capaz de transformar valores, atitudes e modo de viver. Aleluia! Além disso, a encarnação possui um caráter essencialmente redentor, pois a revelação ela vai culminar na entrega de Jesus em favor das suas ovelhas. Ao assumir a fragilidade humana e enfrentar o sofrimento e a morte, Deus revela seu amor salvador de maneira concreta, eficaz, na cruz de Jesus. Então, a revelação não apenas informa quem Deus é, mas realiza aquilo que anuncia, uma vida nova, reconciliada e restaurada. Portanto, a encarnação mostra que a revelação divina é um ato que transforma a história e a existência humana a partir do encontro vivo com Cristo ressuscitado. Em Jesus, Deus se revela de forma pessoal, relacional e redentora. Aleluia! De acordo com Dietrich Bonhoeffer, Deus se deixa conhecer somente no Cristo humilhado e crucificado, ressaltando o caráter paradoxal da revelação especial. Segundo Gerhard Voss, Cristo
não é apenas o conteúdo da revelação, ele é o seu clímax ontológico. Aleluia. O Espírito Santo também é essencial nesse processo, pois ele ilumina o entendimento humano para compreender e acolher a revelação. Sem a ação iluminadora do Espírito Santo, que nos capacita a compreender, a revelação permaneceria incompreendida. Agostinho, em seu tempo, ele já declarava: não compreenderíamos a Escritura se o Espírito Santo não abrisse nossos olhos. Portanto, a revelação especial possui um propósito claramente soteriológico, ou seja, visa a salvação daqueles que pertencem a Deus. A revelação especial aponta o pecado, a graça e o caminho da reconciliação com Deus. Aleluia! Millard Erickson observa que a revelação especial ela é necessária porque a revelação geral não é suficiente para conduzir o homem à salvação. Nós já afirmamos que a revelação geral, essa revelação, ela é suficiente para condenar, mas totalmente insuficiente para salvar. Concluindo esse quarto ponto, nós declaramos que a revelação especial, ela continua relevante para a fé cristã contemporânea por dois motivos básicos. Primeiro, ela fundamenta a doutrina, a ética e a esperança da igreja. Segundo, ela chama o ser humano a uma resposta de fé, a uma resposta de obediência. J. Packer diz: Deus nos revelou a si mesmo para que possamos conhecê-lo, amá-lo e viver para a sua glória. Aleluia. Vamos para o nosso quinto e último ponto: limites e possibilidade do conhecimento teológico. O conhecimento teológico de Deus na tradição cristã clássica parte da convicção fundamental de que Deus é verdadeiramente cognoscível. Isso significa que Deus não é um mistério totalmente inacessível à razão humana. Ele pode ser conhecido de modo real, ainda que limitado pela inteligência humana. Esse conhecimento não esgota a essência divina, pois Deus é infinito e transcendente. No entanto, esse conhecimento permite ao ser humano alcançar verdades autênticas sobre Deus, seja por meio da revelação geral ou da especial. Então, conhecer Deus é possível de forma analógica e parcial, sem reduzi-lo às categorias humanas, mas também sem torná-lo completamente incognoscível. Ora, Deus não é, irmão, um mistério absoluto, o que significa que ele não é inacessível à mente humana. Deus se dá a conhecer por meio da sua revelação geral e especial, acomodando-se à capacidade de suas criaturas. Contudo, essa cognoscibilidade divina não implica compreensão total ou domínio intelectual sobre o ser divino. Hermann Bavinck expressa esse equilíbrio com precisão ao afirmar: conhecemos Deus verdadeiramente, mas não como ele conhece a si mesmo. Essa frase de Bavinck preserva, ao mesmo tempo, a possibilidade e também o limite do conhecimento teológico. O ser humano pode ter, sim, conhecimento real,
confiável e verdadeiro de Deus, todavia, esse conhecimento jamais será um conhecimento exaustivo. Claro, a diferença entre o conhecimento divino e o humano não é meramente quantitativa, mas qualitativa. É assim porque conhecer a si mesmo de modo imediato, absoluto e infinito, só Deus conhece a si mesmo a partir dessa perspectiva. De acordo com a teologia protestante, o nosso conhecimento de Deus é analógico. É assim porque Deus é um mistério infinito, transcendente à compreensão humana plena. Portanto, a analogia, ela vai permitir que nós usemos conceitos humanos para falar dele, reconhecendo semelhanças, porém sem afirmar identidade total, a fim de sempre preservar o mistério de Deus. A analogia, ela vai possibilitar a teologia discursar sobre Deus usando aquilo que a gente conhece, que é a criação, como eco, como um sinal do que nós não conhecemos, que é o Criador. Essa jornada certamente vai nos levar a Ele, sem jamais aprisioná-lo em nossas palavras. É assim porque os termos aplicados a Deus e às criaturas têm sentido proposicionais. E esses sentidos vão preservar, ao mesmo tempo, a transcendência divina e a possibilidade real de conhecê-lo. Então, através do conhecimento analógico, conhecemos a Deus de maneira verdadeira, porém proposicional, conforme a revelação divina. François Turretini expressa isso ao dizer que todo conhecimento humano de Deus é um conhecimento derivado, dependente e refletido. Isso significa que a nossa compreensão de Deus é sempre imperfeita, limitada, é uma representação, isto é, ela é apenas uma sombra da realidade divina e nunca a própria essência de Deus. É assim porque o Senhor Todo-Poderoso é incognoscível em sua plenitude. Nós não temos a capacidade de conhecer a Deus de forma total. É impossível isso. Deus revela-se de forma analógica através da criação e da revelação. De maneira enfática, Turretini ressaltava que todo o nosso conhecimento de Deus é sempre uma sombra, uma imagem imperfeita e nunca a substância original e perfeita de Deus, que permanece além da compreensão plena do homem. Vale reforçar que esse conhecimento, ele é imperfeito não no sentido de erro, mas profundamente limitado. É um conhecimento verdadeiro, porém, dentro dos modestos limites da inteligência afetada pelo pecado. Deus se revela usando linguagem humana, conceitos históricos, categorias compreensíveis, sem que isso implique falsidade. A analogia garante que existe semelhança real entre Deus e suas criaturas, ao mesmo tempo em que preserva a infinita dessemelhança entre o Criador e as criaturas. No século XX, esse tema ganhou destaque no debate entre dois grandes teólogos, Gordon Clark e Cornelius Van Til.
Clarke defendia um conhecimento proposicional, enfatizando que, se Deus revelou proposições verdadeiras, então o crente conhece as mesmas verdades que Deus conhece, ainda que não em sua totalidade. Para Clarke, a verdade proposicional, uma vez compartilhada, assegurava objetividade e certeza no conhecimento teológico. Por sua vez, Cornelius Van Til concordava com a verdade da revelação proposicional. Todavia, ele insistia que o conhecimento humano de Deus é sempre analógico, é totalmente dependente. Van Til temia que a ênfase de Clarke pudesse sugerir uma univocidade implícita entre o conhecimento divino e o conhecimento humano. Ora, tendo em vista que um termo é usado univocamente quando tem exatamente o mesmo significado em todos os casos, segundo Van Til, o pensamento de Clarke poderia levar as pessoas a compreender Deus do mesmo modo que compreende as criaturas, o que reduziria Deus ao nível do ser criado. Para Van Til, toda epistemologia cristã deve partir da autorrevelação de Deus e da distinção absoluta entre o Criador e a criatura. Na atualidade, isso foi superado porque a teologia, unindo Gordon Clarke e Cornelius Van Til, afirma que o conhecimento sobre Deus é, ao mesmo tempo, verdadeiro, proporcional e também analógico. Portanto, dizer que o conhecimento é analógico não significa que seja incerto, subjetivo, impreciso, mas que é totalmente dependente da revelação divina. A analogia preserva a objetividade da verdade sem comprometer a transcendência de Deus. Outro elemento essencial para compreender os limites do conhecimento teológico é o efeito noético do pecado. Para esclarecer, informamos que o termo noético não tem nenhuma relação com Noé, mas com a palavra grega nous, que significa mente. Por conseguinte, os efeitos noéticos do pecado têm a ver com as consequências da queda na mente, no intelecto, na compreensão, no entendimento do homem. A mente foi criada boa, porém foi afetada pelo pecado, de modo que o ser humano resiste à verdade de Deus e a supre de uma forma injusta. Ele suprime essa verdade. Cornelius Van Til vai resumir essa dura realidade de forma contundente ao afirmar: o incrédulo conhece a Deus, mas não quer conhecê-lo. Portanto, o problema fundamental do ser humano não está na estrutura da razão em si, mas em sua condição ética. Então, existe de fato um conhecimento real de Deus, todavia acompanhado de uma rejeição moral e espiritual. Portanto, o conhecimento teológico só pode alcançar sua plenitude quando a razão é redimida pela graça, submetida à revelação e iluminada pelo Espírito Santo. Aleluia! Caminhando para a conclusão desta segunda aula, afirmamos que Deus, ele é o sujeito soberano da revelação. O conhecimento de Deus não nasce da iniciativa humana,
não é produto de especulações autônomas da razão. É consequência do ato gracioso, misericordioso de Deus, pelo qual o próprio Deus se dá a conhecer. Sendo Deus pessoal e comunicativo, a revelação torna possível o verdadeiro conhecimento de Deus, não porque o homem o alcance por si mesmo, mas porque Deus, de forma livre e soberana, se manifesta e se revela na história, culminando em Cristo e sendo testemunhado nas páginas da Bíblia, que se apresenta como palavra de Deus inspirada, suficiente e autoritativa. Por isso, irmão, toda teologia que relativiza, subordina ou fragmenta a Bíblia perde o seu fundamento etimológico, ou dizendo melhor, epistemológico, implodindo desde a sua base. Se a Bíblia deixa de ser a norma final da fé e da prática, o conhecimento teológico se dissolve em opiniões subjetivas, achismos, tornando-se totalmente incapaz de oferecer critérios objetivos para a verdade sobre Deus. Além disso, o conhecimento teológico deve ser compreendido como verdadeiro, pactual e totalmente dependente. É verdadeiro porque corresponde à autorrevelação de Deus. É pactual porque ocorre no contexto do relacionamento estabelecido por Deus com o seu povo. E ele é dependente porque só pode ser conhecido mediante a ação iluminadora do Espírito Santo. Então, conhecer a Deus não é apenas um exercício intelectual, mas um ato relacional marcado pela graça e pela submissão ao Senhor que se revela. Aleluia. Todavia, a revelação divina nunca é neutra ou meramente informativa, ela exige uma resposta. O Deus que se revela convoca o homem à fé, à obediência. Portanto, o verdadeiro conhecimento de Deus deve necessariamente conduzir a uma adoração reverente, a uma humildade diante da grandeza divina e ao engajamento missionário no mundo, onde não existe transformação de vida, onde não existe compromisso com a igreja. O conhecimento permanece incompleto, irmão, distorcido, sem propósito. Mais uma vez, queremos reafirmar a centralidade da Bíblia na vida cristã. É a Bíblia Sagrada que orienta a fé, molda a espiritualidade, fundamenta a ética e dirige a missão da igreja. Portanto, colocar a Bíblia no centro é reconhecer que Deus continua falando ao seu povo por meio da sua palavra, sustentando a igreja na verdade e preservando-a de desvios doutrinários. Portanto, a revelação escrita permanece indispensável para o conhecimento de Deus e para a vivência fiel do cristianismo. Aleluia! Eu espero que esta aula tenha abençoado sua vida, cooperando para aprofundar o seu conhecimento. Não esqueça em clicar em concluir a aula e responder o questionário. Na próxima aula, se o Senhor permitir, estudaremos sobre a relação entre fé e razão. Até lá, grande abraço.